Muito boa noite para você que acompanha a gente pelas redes sociais. Boa noite para você que está acompanhando a gente pelo Facebook do Sesc Birigui, pelo Facebook do INAP. Boa noite para todo mundo. Estou aqui ao vivo do Sesc Birigui durante o Cosmos 2019. Como você sabe, a gente tem bate-papo hoje e hoje o assunto é intrigante, viu? Hoje o assunto é com a estudiosa, pesquisadora, escritora Van Ted, que veio especialmente, a palestra dela é só na sexta-feira, mas ela veio especialmente conversar já com a gente hoje. Muito boa noite, Van. Boa noite, Poliana. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui em Birigui, nesse evento maravilhoso. Emocionada. Tenho aprendido muito com as palestras de astronomia. Bem empolgada com isso. Imagina, a gente que agradece muito a sua presença e ela vai falar sobre um tema intrigante, que é inclusive o tema da palestra dela na sexta-feira, sobre Anunnaki, a verdadeira história da humanidade. Você já ouviu falar? Lembrando que você pode participar, enviar perguntas para a gente, se der tempo a gente responde aqui, ou então ao final da palestra, ou então na sexta-feira, né, Van? Então a Van vai falar sobre os Anunnaki. Afinal, Van, quem foi, quem seria, o que são os Anunnaki? Anunnaki é uma palavra suméria que significa aqueles que do céu vieram para a Terra. Na verdade, se trata de extraterrestres que vieram em busca de ouro em nosso planeta há 450 mil anos atrás. Isso segundo a teoria proposta por Zecharia Sitchin, que muitos devem conhecer através do livro O 12º Planeta, ou o livro Perdido de Enki, e entre outras obras. E ele propõe que esses seres tiveram que colonizar a Terra em busca desse mineral, metal, para recuperar a atmosfera do planeta deles. E eles são os responsáveis pelo surgimento de várias civilizações, de todas as civilizações, nos 4 cantos do mundo. Isso está nas tabuletas sumérias, de forma alegórica, num texto intrincado, poético, assim como o texto do Gênesis bíblico, que na verdade é um resumo, bem resumidinho, das tabuletas sumérias, que foram encontradas na biblioteca do rei Assurbanipal II, nas ruínas de Nínive, a bíblica Nínive, aquela mesma de Jonas e a baleia. E é isso, a Bíblia não está contando histórias da carochinha, a gente só não entendia. Houve muitas falhas de interpretações forçadas, que nos levaram a cometer erros e ficar na falta de entendimento sobre o que aconteceu no passado da história da humanidade. Mas a história está tudo ali, e tudo que está no Gênesis já estava nas tabuletas sumérias. Daqui a pouquinho a gente aprofunda mais nisso, essa linha tênue entre religião e ufologia nessa questão, né? Mas eu queria entender melhor isso. Então, quer dizer que existem evidências, as evidências seriam as tabuletas sumérias que existem e que inclusive estão em um museu, né? São as evidências mais fortes que nós temos, são exatamente os textos mesopotâmicos, gravados em escrita cuneiforme, nessas tabuletas de argila, com mais de 6.000 anos de idade. A maioria em acadiano, algumas em sumério original. E outras em babilônio, assírio, na verdade em vários idiomas de toda a Mesopotâmia. Então, essas evidências textuais, embora sejam contestadas, justamente por causa da linguagem alegórica, que nos remete mais a algo mitológico, até mesmo o próprio texto bíblico, isso é mitologia. Deus criou o homem do barro. Isso é mitologia. Não é assim que a gente vê hoje em dia? Mesma coisa os textos sumérios. Os arqueólogos de 1840, quando descobriram isso, 1840 a gente não tinha a menor noção da era tecnológica espacial. E esses textos trazem informações bastante intrigantes.
que o Zecharia Sitchin pôde perspicazmente perceber nesse miolo, na narrativa. Fala um pouquinho mais sobre o que contém nesse texto, quer dizer, o que essa raça ela veio fazer, enfim, no nosso planeta, né? O que ela teria feito, o que ela teria representado a nós. Os Anunnaki, aqueles que do céu vieram para a Terra, eles, como está na Bíblia, como a gente viu no Gênesis, criaram o homem do barro. Na Bíblia eles são referidos como Elohim, Nefelim, Adonai, Elion, Anakim, entre outros vários epítetos. Mas eles estão presentes em todas as mitologias do mundo, na egípcia, na chinesa, na japonesa, na mexicana, em todas. Aonde você for olhar a história é sempre a mesma. Mudam-se os nomes, mudam-se alguns detalhes, porém a narrativa é sempre a mesma. Deuses que vieram do céu para a terra e criaram a humanidade. Nos textos mesopotâmicos, existe uma evidência muito forte de que eles estavam lidando com engenharia genética. E o Zecharia Sitchin, autor dos livros que eu estudo, e sobre os quais eu escrevi neste, que a gente vai falar outra hora, ele conseguiu ver nesses textos biologia, medicina avançada, troca de informações genéticas de um ser para o outro. Então, no Enuma Elish, que é um texto babilônico, cópia de textos sumérios muito mais antigos, cujo original já se encontra perdido no tempo. Mas o próprio texto, a própria cópia, dá a pista de que é uma cópia de textos mais antigos, portanto sumérios. Diz que tem até o nome da pessoa, que eles escolheram um Anunnaki de nome tal, fulano de tal, e com o sangue desse Anunnaki, que para nós fica evidente, é o material genético, juntado com o material genético do ser primitivo que já se encontrava na Terra, criaram um trabalhador primitivo, ao qual eles chamaram de Lulu, Amelu, que é justamente isso, trabalhador primitivo. E isso foi feito porque eles precisavam de mão de obra. Então, digamos assim, que a nossa humanidade começou de jeito meio torto. E aí isso nos remete ao aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Aqui estamos nós. Começamos de uma forma lá atrás, primitiva, como servidores, como trabalhadores primitivos para minerar o ouro, que eles já não estavam mais aguentando fazer, por causa dos ciclos diferentes entre os planetas, os deles, que tinham uma longa órbita em volta do Sol, enquanto a Terra gira muito rápido, eles estavam ficando doentes, então eles precisaram criar, através da engenharia genética, um ser apropriado e adaptado ao planeta para fazer o mesmo tipo de trabalho que eles faziam antes, que era buscar o ouro, entre outros minérios. Agora, tudo que você disse é um assunto que intriga, é um assunto muito complexo. Eu vi que você disse sobre várias citações bíblicas, mas ao mesmo tempo seria uma outra linha, um outro viés. Então, queria que você me explicasse. É como se um acontecimento que foi escrito ali nas tábuas sumérias, cada civilização teria interpretado isso de uma forma, e isso vira mito, vira crença, vira ciência. Como que funciona? Eu acho que você está se referindo ao início das religiões, etc., né? Veja, no próprio Velho Testamento nós temos leis, por exemplo, os 10 mandamentos, que não passam de leis cívicas, morais, mas que nós, com o tempo, passamos a interpretar como leis religiosas. E isso aconteceu no mundo inteiro.
pela amnésia do passado. Um dia esses deuses foram embora e nos deixaram sozinhos aqui. Pelo menos é o que dizem os textos. E os textos também dizem que eles vão voltar. Existem as profecias da volta. Todos os textos dizem isso. Então foi-se criado nesse hiato de tempo, de amnésia, de esquecimento do que realmente aconteceu no passado, na história da humanidade, as religiões, em função desse encontro com esses seres que lhes pareciam deuses, de tão poderosos que eram em sua tecnologia. É óbvio que pela falta de compreensão daquilo, eles viam aquelas máquinas poderosas como milagres. Até a palavra milagre a gente pode trazer para isso, pode tirar daí, desse passado. Porque é a incompreensão do efeito que causava. Uma arma, um raio laser, um celular, que eles já usavam, aparecendo imagens nas telas. Imaginam, o que eles imaginavam, as pessoas que não compreendiam isso? Mas, Van, tira uma curiosidade minha. É possível a crença de que teriam existido os Anunnaki? Isso caminharia junto com a religião, já que há tanta semelhança, pontos em comum? Totalmente. As religiões foram criadas em função desse encontro com eles. O que no início era serviço ao templo, que nada mais era do que limpar, varrer, cozinhar, dar banho neles, pôr roupas limpas neles, ajudá-los nas tarefas, preparar a alimentação. E aí nós temos o exemplo bíblico, os levitas, os sacerdotes, da época de Moisés, que só eles podiam entrar no templo e ter contato direto com o Senhor. Tinham que usar um tipo de roupa, tinham que raspar os cabelos, todos os pelos do corpo. Por quê? Para evitar contato e infecções que eles poderiam ter em contato com uma raça mais primitiva. Então, questões de higiene, tudo isso tem na Bíblia, tem no Velho Testamento. Pega lá, vai ler, tem várias referências, vai passar muita coisa que você vai... Oh! Então era por isso, era por causa disso. E isso tudo virou religião. O sacrifício dos animais. O que é o sacrifício do boi? Nada, o animal estava sacrificando, dando sua vida para a alimentação de outros. Então isso deveria ser tratado com respeito. Como que os judeus faziam? Cortavam a veia do pescoço e o animal sangrava, sem sentir dor, sem desespero, sem medo, até o oxigênio sair do corpo e ele... Né? Aí eram separadas todas as partes, algumas partes nobres iam para os deuses, para o deus do templo, era queimado em sacrifício, e por incrível que pareça na Bíblia até lá que Deus gostava do cheiro do churrasco, da gordura, isso está nos textos. A gente é que não entendia ou não deixavam a gente entender o que era. E assim como está na Bíblia, está nos textos sumérios, nos mesopotâmicos. É a mesmíssima história. Se você for analisar outras mitologias de outros cantos do mundo, você vai perceber que muda o nome, muda alguns detalhes na história, mas é a mesma coisa que está sendo dita ali. Esses deuses criaram a humanidade e a humanidade servia a esses deuses. Até no Gênesis está escrito lá: Deus criou o homem e o pôs no jardim para que dele cuidasse. É um tema muito curioso, realmente. Acho que daria para a gente ficar a noite toda debatendo, né? Mas me fala um pouquinho sobre a aparência, né, do Anunnaki. Como ele teria sido? Bem, os Zeharia Sitchin propõem que eles vêm de um planeta cuja órbita tem 3.600 anos em volta do Sol. Ou seja, uma órbita bastante alongada e bastante demorada. Então, relativamente, na questão do tempo e espaço, nós que temos uma órbita de 365 dias,
Então a nossa Terra gira assim, enquanto Nibiru gira assim. Então a relatividade de tempo entre eles e a distância do planeta deles para o Sol, a gente deve imaginar que eles vêm de um planeta gelado, embora possa gerar energia própria. Hoje já está provado que mesmo um planeta estando numa órbita muito distante, se ele tiver massa o suficiente, ele pode gerar calor interno. Então, isso possibilita a vida. E até mesmo vida inteligente. E é isso que se propõe, que Nibiru, ou conhecido no Enuma-Elish como Marduk, são nomes diferentes para o mesmo corpo celeste, pode estar tão longe do Sol, e inclusive a órbita pode ser maior do que essa proposta por Sitchin. Ele teve insights. Se for maior, então eles estão ainda mais longe. Então vamos imaginar que eles são de um planeta muito longe do Sol, portanto sem tanta luz, e embora gere calor próprio, ainda assim é gelado. Pois se a Terra que está aqui do lado, nós tivemos várias eras glaciais e há regiões que são geladas, imagine um corpo distante do Sol, como deve ser, bem gelado. Então como que você pode imaginar essas pessoas sem a melanina, com a pele muito branca, branco papel, com veias aparentes, azuladas, vamos supor, com olhos grandes para enxergar bem em ambiente escuro, provavelmente bem claros, não necessariamente azuis, mas bem claros para conseguir enxergar longe. Talvez os cabelos também não tenham melanina, sejam quase praticamente brancos. E isso bate com muitas descrições de contatados que já entraram em contato com esses nórdicos, esses ETs chamados nórdicos, germanos, sei lá. E eu acredito que eles sejam bem longilíneos, altos. Isso devido às viagens espaciais, hoje há vários estudos, etc. E o Sitchin mesmo propõe que eles tenham entre 2,40 metros e 3,20 metros de altura. Eles são os próprios Anakim da Bíblia, do Velho Testamento, os gigantes. E você sempre acreditou em vida inteligente fora da Terra? Como que você começou a se interessar por esse tema e chegou até os Anunnaki? Desde criança, Poliana. Desde criança. Minha mãe tinha uma literatura extensa sobre isso, dentro de casa. O primeiro livro que eu li foi aos 10 anos de idade, Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas. Aquilo refrigerou meu espírito. Aquelas imagens, aquelas perguntas todas. E eu mesmo costumo dizer que o Erich von Däniken fez as perguntas certas, em 68. E em 76, Zecharia Sitchin as respondeu. Ele apresentou uma teoria completa sobre isso, sobre justamente isso, a teoria dos astronautas antigos. Então ele propõe extremamente bem, genialmente bem, tem todas as respostas ali, para todas as nossas perguntas. Para mim é empolgante, eu acho fascinante esse assunto. Imagino, inclusive toda essa sua curiosidade, pesquisa resultou numa obra que a gente está aqui, né? Anunnaki, a Era dos Deuses, é um livro seu, eu gostaria que você comentasse sobre essa sua obra. Esse livro é o resultado de 5 anos de pesquisas, de artigos que eu escrevi durante 5 anos. A pesquisa é anterior a isso. Eu, na verdade, conheci a obra de Zecharia Sitchin em 2010 e devorei a obra dele. Tudo que foi publicado no Brasil, eu devorei. E eu buscava grupos de estudos, né, no Facebook, tentando achar pessoas que me ajudassem a compreender algumas partes que eu não conseguia entender perfeitamente. Encontrei muitos estudiosos do assunto e muita gente que não entendia nada, muito menos do que eu. E eu passava horas na internet explicando isso. Então eu resolvi escrever. Falei, não, chega de discutir em grupo, eu vou escrever.
Então eu comecei pondo alguns textos do Zeharia Sitchin e explicando isso. Então começou a se formar uma legião de pessoas em volta do que eu estava escrevendo, explicando. Com o tempo eu comecei a criar artigos meus mesmos, com insights meus, com análises minhas, e fui pondo tudo num blog. E depois eu resolvi pôr tudo num livro. E é uma leitura fácil, simples, dá para entender, né? De fácil assimilação, justamente para tentar explicar alguns pontos que para a maior parte das pessoas ficou obscuro. É uma obra que também contribui para o campo de pesquisa, para quem está iniciando Sim. nesse tipo de assunto? Eu recomendo, na verdade, ler a obra de Zeharia Sitchin. Se quiser saber sobre Anunnaki e sobre Nibiru, leia os livros de Zeharia Sitchin. Se houve alguma dúvida, se ficou alguma coisa nublada, leia o meu livro. Fala rapidamente, então, o que a gente pode encontrar aqui no seu livro? Vários artigos escritos sobre o mito da criação, Adão e Eva, onde eu vou explorar essas comparações dos textos sumérios com o Gênesis bíblico. Não é nada novidade, Sitchin fez isso o tempo todo, mas eu aprofundo em alguns momentos coisas que ficaram um pouquinho no ar. Então eu vou aprofundar algumas coisas. Sobre a Torre de Babel, a confusão das línguas, sobre o dilúvio, se foi uma catástrofe natural ou um castigo divino, por que aconteceu, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. A nossa relação com esses deuses extraterrestres, como era antes, como ficou depois do dilúvio. Como que surgiu o Homo sapiens. Então está bem explicadinho e tem temas bem polêmicos sobre... Muito polêmico. Todos esses temas são muito polêmicos. Tudo é bem polêmico nisso. Não tem nada sobre Anunnaki que não seja polêmico. Com certeza. Muito intrigante, muito curioso. Se você gostou desse tema, a Van estará aqui na sexta-feira às 8h30 da noite. Deixa o convite para o pessoal, Van, acompanhar a sua palestra. Pessoal, estou esperando vocês aqui na sexta-feira para o evento Cosmos 2019 e eu prometo para vocês uma palestra no mínimo intrigante e divertida em alguns pontos, com certeza. A gente vai conversar bastante antes, durante e depois da palestra. E eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante e vão voltar para casa cheio de pensamentos e reflexões. Isso que é o mais legal. Isso aí, vem para fazer a sua pergunta, né? Van, muito obrigada, muito obrigada. Nós vamos precisar voltar ao vivo agora para o teatro. Não sai daí não, porque agora tem a segunda palestra desta noite, O Grande Silêncio, o Paradoxo de Fermi e a Linguagem Cósmica. E eu volto amanhã com mais um bate-papo, viu? Até lá.